Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República num olhar histórico, filosófico e espiritual. Vamos perceber alguns fatores internos que propiciaram o isolamento da família real no governo do Brasil. E também vamos perceber o contexto do século XIX, que também aponta uma direção que fica um pouco inconveniente para a monarquia continuar no Brasil. Vamos também olhar o que Humberto de Campos nos traz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para que a gente possa também trazer esse olhar espiritual, porque sabemos que tudo que existe nas sociedades também tem a influência das leis de Deus que regem não só a nossa vida pessoal, como também nossa vida coletiva. Vamos começar percebendo que o Brasil está no século XIX e que o século XIX é um século de grandes mudanças para o mundo inteiro. É um período em que acontece a segunda revolução industrial, que a partir de meados do século XIX dá um grande salto tecnológico no mundo inteiro, fazendo com que várias nações acompanhem esse desenvolvimento, que é o caso da França, da Alemanha, também dos Estados Unidos. É um período de grande desenvolvimento para os Estados Unidos da América do Norte, que já vem trabalhando com a República no seu governo. Os Estados Unidos foi o primeiro povo a realizar na prática um governo republicano, baseado no pensamento de Montesquieu, lá dos iluministas, não é? Que previu um governo onde os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tivessem autonomia e pudessem caminhar juntos, fazendo com que uma nação fosse democrática, fosse mais independente e autônoma. E esses conceitos, eles vão crescer na mente das pessoas que estão aqui no Brasil. As pessoas percebem no mundo inteiro o progresso, a tecnologia, não é? A necessidade da ciência experimental existir também ao que se refere ao governo. E parece aos olhos de alguns brasileiros que uma monarquia é algo obsoleto, atrasado, do passado, fazendo com que as pessoas acreditem que uma república pode ser uma melhor forma de governo no lugar da monarquia. Este, na verdade, é um fator de percepção daquilo que acontece no mundo. Mas dentro do Brasil existem fatores muito importantes que vão causando o desgaste da monarquia no Brasil, como é o caso do fim da escravidão. No momento em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela rompeu com aquele grupo de escravocratas que tinha muitos e muitos escravos, que tinha muito dinheiro investido nos escravos e que neste momento agora quer uma indenização pelas perdas que tiveram quando perderam seus escravos. Mas a coroa não dá esse respaldo e termina perdendo apoio dos grandes latifundiários, dos grandes cafeicultores. Esse é um dado. Outra coisa muito importante que aconteceu no período do governo de Pedro II foi a Guerra do Paraguai. Nós sabemos que Pedro II foi avisado que não deveria se meter, não é, na política externa. Inclusive ele recebe um aviso em sonho para que ele não intervisse na Guerra do Paraguai. Mas ele insistiu, interviu na guerra. Foi uma guerra sangrenta, a guerra mais sangrenta que aconteceu na América Latina até os dias de hoje. A Guerra do Paraguai deixou um saldo de muitas mortes,
deixou um saldo de uma dívida externa muito grande para o Brasil. E o Brasil agora está cada vez mais endividado com a Inglaterra. Então, o Brasil agora vai perder apoio do Exército, inclusive. Porque quando o Exército volta da Guerra do Paraguai, ele volta muito bem avaliado pelas pessoas. Ele volta muito querido por todos aqueles, pelos brasileiros. A Guerra do Paraguai não vai somente deixar um saldo de mortes e dívidas. Vai fazer com que aqueles que voltem para o Brasil após a guerra voltem como heróis da pátria, voltem como aqueles que merecem prestígio político e econômico, o que eles não encontram quando voltam para o Brasil. Então, esses generais, não é, ficam insatisfeitos com a coroa portuguesa, que não dão esse respaldo econômico nem político para eles quando voltam da guerra. Inclusive, vale a pena acrescentar que o Exército Brasileiro ele começa a desenvolver na sua perspectiva filosófica, no seu olhar diante do poder, desenvolve um olhar positivista, baseado no conceito que Augusto Conte desenvolveu. Então, o Exército Brasileiro é um exército que acredita que o progresso é a grande meta do Brasil, que acredita que o poder deve ser exercido por aqueles que têm conhecimento técnico e científico, não é? E ele não admite, inclusive, pensar que num país onde o progresso precisa entrar, como entrou em outros países, o desenvolvimento tecnológico, industrial precisa entrar, ser governado por um modelo arcaico, que é o caso da monarquia, já que não existe mais nenhum monarca na América Latina e nem na América do Sul. E os Estados Unidos passa a ser um espelho para esses militares que buscam aqui uma pátria mais independente e uma pátria republicana, não é? Eles querem, na verdade, ter poder, eles querem participar da política e eles querem comandar o Brasil, porque já ficou provado, não é? Diante do enfrentamento na Guerra do Paraguai, que eles são capazes, que eles têm muita capacidade, e eles voltam com autoestima muito alta e eles querem realmente o poder no Brasil. Outro fator que vai causar o isolamento da família real é o fato de que a Igreja Católica determina, através de uma bula papal, que os maçons não devem se casar com católicos, porque acreditam que a maçonaria ela traz uma mística e uma ritualística que é contra os padrões da Igreja Católica. Nós sabemos que a maçonaria é uma sociedade secreta, mas eles não gostam de ser chamados de secreta, não. Eles gostam de dizer que a sociedade é discreta. Mas se sabe que eles têm rituais, eles têm indumentária, eles têm formas de se cumprimentar diferenciada. Parte da elite brasileira, grande parte da elite brasileira faz parte da maçonaria, não é? E essa maçonaria, ela está inclusive dentro da própria coroa. Pedro I era maçom, não é? Nós vamos ver também o Barão de Mauá, como foi citado. Existe inclusive o filme mostrando rituais da maçonaria, o filme do Barão de Mauá, que está aí na minha playlist de filmes, você pode assistir. Existem esses rituais e a Igreja Católica é contra. Só que o Brasil, nesse período, é um Brasil que está ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica do Brasil imperial é uma igreja oficial do Brasil. Então, o Brasil é um país católico segundo a monarquia. E a maçonaria, neste momento, é colocada em xeque. Porém, o imperador Pedro II não acata a ordem da Igreja Católica e
determina que a Igreja Católica não pode obrigar os maçons a não frequentarem as missas e os rituais da Igreja Católica, como o Papa quer. O Pedro II apoia os maçons e a Igreja Católica passa a ficar contra o governo de Pedro II, fazendo com que ele perca também o apoio dos católicos. Inclusive, existem episódios problemáticos, porque alguns bispos não aceitam a ordem de Pedro II e não aceitam fazer casamento entre maçons e católicos. E isso daí vai render uns 2 anos de conflito no Brasil, fazendo com que essa questão vá se tornar também um empecilho para o desenvolvimento aqui da monarquia. A monarquia, na verdade, não acredita em que exista força para essa ruptura, principalmente porque Pedro II já está velho, já está idoso, já está doente. Ele está doente, ele tem diabetes, então ele está sempre em tratamento. Inclusive, ele se retira e deixa sua filha como regente do Brasil, como fez ali no caso do fim da escravidão. Em vários momentos, a princesa Isabel é que toma conta do Brasil, e Pedro II se sente assim mais isolado em relação ao poder no Brasil. Ele já está querendo realmente sair desse poder, que está cansado dessa trajetória tão grande da vida dele, já que ele começou aos 15 anos, tão jovem, a vida toda dedicada ao Brasil, muita dedicação. Era uma pessoa que convivia com todas as frentes, com todos os grupos, procurava dialogar, tinha um respeito muito grande pela imprensa, tinha um respeito muito grande pela liberdade do Brasil. O parlamento era muito atuante. O Pedro II, ele nunca foi autoritário, ele nunca teve uma postura de calar a imprensa ou não deixar com que os grupos, tanto conservadores como liberais, participassem da discussão política, né? Nós sabemos que tinham esses 2 grupos e eles realmente tinham participação política, e todos os 2 atuavam, cada um da sua forma de ser. Era uma república na essência, apesar de ter aqui um monarca, um dos maiores republicanos que o Brasil já teve. Essa aqui é a verdade. Então, nós vamos ver aqui no nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 27, que se refere à República, um trecho muito interessante que vai falando sobre o fim aqui da monarquia no Brasil. Vamos ver o que Humberto de Campos fala nessa página aqui, 165, aspas para Humberto de Campos. Por essa razão, quer dizer, o 13 de maio, né? O fim por causa da questão do pensamento positivista, por causa da questão dos militares ficarem satisfeitos, por causa da questão também da igreja se isolar em relação ao nosso monarca, vão surgindo essas questões que apontam para a República no Brasil. Então, por essa razão, os anos de 1888 e 1889 assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. Tá vendo? Só tem no Brasil aqui um império. Por toda parte, em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano, sob o palio da generosidade da coroa. Então, isso quer dizer que a coroa deixou livre a discussão sobre a república nas ruas, em todos os locais, na caserna, não é? Na igreja, em todos os locais. Esses discursos republicanos aconteciam e a coroa deixava à vontade, porque sempre foi uma postura de liberdade de expressão no Segundo Império aqui no Brasil, não é? Já na frente nós vamos ver aqui uma assembleia espiritual falando sobre esse aspecto da República no Brasil.
Vejam como eles falam aqui desse período, na página 166. Olha aqui, ó. Aspas. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. O que ele está dizendo aqui? Que a partir de agora o Brasil já está maduro, apontando a direção para que Pedro II, não é? Já cansado, já finalizando sua missão, em breve vai retornar para a pátria espiritual. E neste momento, o Brasil, já amadurecido dessa reflexão republicana, está pronto para dar este passo. Isso aí é um dado que nós temos aqui no livro, não é? Vamos ver aqui a continuação. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingindo o plano dos seus raciocínios próprios. O que ele quer dizer? É o seguinte: a espiritualidade, ela auxilia a trajetória da humanidade sempre que é necessário. Mas na medida em que as nações amadurecem, não é? As relações políticas já apontam por uma direção de autonomia, a espiritualidade se afasta e deixa que as nações caminhem da mesma forma como as pessoas precisam caminhar sozinhas. Então, com em relação às pessoas, quando a gente tem crianças precisando da tutela do adulto, nós estamos ali a auxiliá-los na caminhada. Mas na medida em que essas crianças crescem e têm um pouco mais de autonomia, é preciso que elas caminhem e alcancem a sua maturidade, fruto das suas próprias experiências. Então é neste momento em que a espiritualidade recua e deixa que o Brasil caminhe com seus próprios pés. Porque nós vimos em capítulos anteriores que foram enviados missionários para acompanhar esse desfecho do período do Segundo Império, principalmente no que se refere à questão da escravidão, que desde a colônia, nós vimos no livro aqui, nesse livro que a gente está seguindo, Ismael Jesus nessa preocupação de acabar com a escravidão no Brasil, porque a escravidão nunca foi necessária ao desenvolvimento do Brasil. A escravidão foi uma escolha humana, não é? Foi uma escolha que o Brasil, os brasileiros e os portugueses criaram, inclusive, uma causa espiritual a partir dessa escolha. Porque não era para os negros serem escravizados, era sim para os negros trabalharem arduamente na construção dessa civilização. Porque todos que viemos aqui para o Brasil estamos num processo expiatório com a oportunidade de regeneração. Nossos irmãos índios, negros e portugueses vieram para cá com a oportunidade de resgate, mas não necessariamente de causar escravidão. Então a escravidão sempre foi um marco de grosseria da nossa nação, e a espiritualidade no século XIX, mais propriamente dito aqui, no segundo reinado, no segundo império, enviou missionários, não é? Como enviou Longinos na figura de Pedro II, como enviou a princesa Isabel, também como a missionária para acabar com a escravidão, como enviou o Dr. Bezerra de Menezes, que foi um grande abolicionista, nós já falamos isso em outro vídeo, como enviou também o Barão de Mauá, que fez toda uma tessitura, não é, contra a escravidão, a fim de que o desenvolvimento capitalista se desse com mão de obra assalariada. Então todos esses que vieram pavimentar o fim da escravidão vieram
com auxílio de Ismael e com auxílio de Jesus. Só que neste momento, quando Pedro II conclui a sua tarefa e todos esses que vieram com ele também concluíram, a espiritualidade maior deixa claro que a partir de agora o Brasil vai caminhar com as suas próprias pernas. Isso não quer dizer que nós não vamos ter mais o acompanhamento da espiritualidade, porque nós temos o tempo todo acompanhamento da espiritualidade. Basta ler todos os livros de Kardec, de André Luiz principalmente, né? Os missionários têm trechos claros sobre essa questão do acompanhamento espiritual que temos. Os livros de Emmanuel, né? O livro Ave Cristo, o livro Sexo e Destino mostram o acompanhamento espiritual que temos, mas não diretamente enviando missionários para solucionar os problemas do Brasil. Ele deixa claro isso aqui. Vamos ver o que mais que ele coloca aqui, ó. O que mais que ele coloca aqui? Muito importante esse trecho aqui, ó, da página 167, aspas para Humberto de Campos. A proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sobre a nossa imediata atenção. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Olha aqui o que ele está falando. Que a proclamação da República deve ser realizada sem derramamento de sangue, como foram outros momentos da história, independência do Brasil, né? Que Ismael teve um cuidado de organizar de uma forma que não houvesse muito sangue, como foram na América Espanhola, como foram nos Estados Unidos, não é? Tem sempre essa preocupação. O fim da escravidão também, aos poucos sendo destravada essa questão, de forma que não houveram lutas fratricidas pelas ruas. Aos poucos as leis foram dirigindo-se até a total finalização da escravidão no Brasil. Então são momentos de transição que atravessamos, que sob a tutela de Jesus e de Ismael não tivemos guerras fratricidas no Brasil. Só que agora ele deixa muito claro, a partir de agora o Brasil vai caminhar com suas próprias pernas, como sempre ocorre. Nós vimos em outros períodos, por exemplo, se você colocar os períodos da história, de tempos em tempos, os iluminados vêm ao mundo corrigir a rota da humanidade. Como foi o caso, por exemplo, de Martinho Lutero, que surgiu numa época em que a igreja estava completamente corrupta nas suas bases, nas suas questões teológicas. Então ele vem e faz uma releitura das escrituras e a igreja naquele momento rompe com a cristandade, formando um novo caminho a seguir, que é o caminho dos protestantes, que vão ali dirigir-se depois por várias vertentes do protestantismo. Martinho Lutero vem naquele momento, faz o seu trabalho e se afasta. E a humanidade tem que caminhar com seus próprios pés. E tantos outros iluminados que vieram para o planeta mostram um caminho, dão uma direção e se afastam após cumprirem a sua missão. E o Brasil está nesse momento em que os iluminados vieram, auxiliaram no desenvolvimento aqui do Brasil, mas agora o Brasil caminha com suas próprias pernas. Então nós sabemos que vários grupos, principalmente os militares no Brasil, os positivistas, não é? Os republicanos, aqueles que querem o fim da monarquia, não é? A igreja, os militares, não é? Os grandes latifundiários se unem ali em torno desta causa e vão fazer com que a família real seja praticamente expulsa do Brasil. Não era necessário ser feito assim, porque Pedro já está idoso, doente, afastado, né? Como a gente já havia dito.
Mas a preocupação dessas pessoas é deixar, na verdade, o trono do Brasil para a princesa Isabel, que além de ser mulher, né, eles têm uma resistência a deixar essa coroa na mão de Isabel, principalmente porque seu esposo, Conde D, é um francês. Então eles não têm uma identificação nem com a princesa Isabel e nem com o Conde D. Então eles começam a pressionar, não é na realidade para tomar o trono de Pedro, porque Pedro já está praticamente afastado. É para não deixar que esse trono continue a ser dirigido pela princesa Isabel. Apesar de ser muito querida a princesa Isabel, não é? Nós sabemos que tem o episódio que depois da escravidão, a princesa Isabel, ela é presenteada com uma grande estátua no Rio de Janeiro, que era uma estátua para ser a estátua da princesa Isabel, porque era considerada a redentora da humanidade, dos escravos do Brasil. A redentora. Então ela, muito católica, determina que a estátua seja feita para Jesus, porque para a princesa Isabel, ela não é a redentora, o redentor é Jesus. Por isso que existe lá no Rio de Janeiro até hoje o Cristo Redentor, que é um presente que a princesa Isabel deu ao Brasil. No lugar de sua estátua, colocou a estátua do Cristo, que é um símbolo maravilhoso para o Rio de Janeiro, aquela estátua lá no alto do morro, não é? De braços abertos para o rio, mostrando aqui também essa magnífica homenagem a Jesus, que é o nosso governador do orbe. E ela deixou isso para as pessoas, para vocês verem que a princesa Isabel era muito querida, mas a cúpula do poder, que na verdade no Brasil eram os aristocratas, os latifundiários e agora os generais, não queriam deixar esse poder para a princesa e vão realmente fazer com que este golpe, não é, à monarquia, porque se não era constitucional, se não teve participação popular, povo nas ruas para pedir essa mudança, se foi feita a quatro paredes dentro dos quartéis e dentro dos gabinetes, foi realmente um golpe à nossa monarquia, ao nosso monarca muito querido de Pedro II. Vamos ver como aqui no livro ele descreve esse período, esse episódio. Na página 168, ele cita aqui, ó, o nome daqueles que participaram, né? Que participaram do 15 de novembro de 1889. Aqui, ó, aspas. A 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, aqui embaixo ele descreve, Benjamin Constant Botelho de Magalhães foi um professor, engenheiro militar brasileiro, considerado líder intelectual do movimento republicano. Outro, Quintino Bocaiúva. Quintino Antônio Ferreira de Souza Bocaiúva, escritor, jornalista e político brasileiro. Lopes Trovão, José Lopes da Silva Trovão, médico, jornalista e político brasileiro. Cerzedelo Correia, Inocêncio Cerzedelo Correia, político e economista brasileiro. Rui Barbosa de Oliveira, jurista, político e diplomata brasileiro. Outro, Manuel Deodoro da Fonseca, marechal e político brasileiro. Ele vai citando aqui, ó, não é? E ele dá o destaque, que é uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, e que o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. Duas curiosidades interessantes aqui, porque o Marechal Deodoro era um amigo irmão de Pedro II. E ele não era republicano, não. Ele era monarquista, mas ele se volta ao movimento, uma intriga
que colocam nessa situação, não é? E outra coisa aqui, quando ele proclama a República Brasileira, ele coloca o nome República dos Estados Unidos do Brasil. Já uma referência aos Estados Unidos. Inclusive, a primeira bandeira que eles hasteam é uma bandeira muito parecida com a bandeira americana, verde e amarela, mas com todo o design da bandeira americana. E por falta de um hino na hora, eles cantam a Marselhesa francesa. Olha que situação mais louca que é essa proclamação da República feita de qualquer jeito, né? Eles pensaram uma estrutura, mas não pensaram direito. E depois é que essas questões vão amadurecer. Depois é que a nossa bandeira do Brasil, essa que nós conhecemos, vai ser colocada como bandeira do Brasil. E o hino permanece o hino mesmo que nós já tínhamos anteriormente, não é? Aqui ele continua na página 169, ó. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração, de sua casa, voltava-se agora contra as mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa. Mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro. Quem não lhe devia no Brasil patrimônio de cultura e liberdade? Olha só a pergunta que ele faz, chega a gente se arrepia, não é? A pergunta que Humberto de Campos faz aqui, nesse trecho. Quem não lhe devia no Brasil o patrimônio de cultura e liberdade? Quer dizer, todos esses que fizeram a República e todos os brasileiros devem a Pedro II patrimônio de cultura e liberdade. Foi uma traição enorme, mas a gente já sabia, porque Jesus falou para Longinos, antes dele nascer, você será traído por aqueles que você deu a mão. Já estava previsto isso aqui, a gente já sabia. Mas mesmo assim, nós brasileiros, né, ficamos muito tristes com essa questão da nossa história trabalhar nesses níveis de traição mesmo, traição. Aqui ele continua, olha, confortado pelas luzes do alto que não abandonaram em toda a vida. Dom Pedro não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Então, o que quer dizer? Dom Pedro se rendeu, aceitou, porque ele não queria ver sangue nas ruas, porque ele tinha um apoio da Marinha. E ele foi sugestionado a resistir em guerra, mas ele não queria sangue nas ruas. Dom Pedro amou o Brasil do começo ao fim da sua vida. Dom Pedro II. Tá aqui, ó. E continua aqui o relato da espiritualidade maior. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório no mundo, mas uma família ilimitada que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. Muito emocionante. Muito emocionante aqui o que ele diz, como Dom Pedro deixou aqui uma família. O Brasil todo deve a Pedro II muita coisa. Nós somos uma família, não é? E ele colocou aqui no final, ele ainda falou assim, olha, visitado pelo Visconde de Ouro Preto no mesmo dia em que este chegar à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade. Olha o que Pedro II fala para o Visconde de Ouro Preto. Em suma, estou satisfeito. E referindo-se à sua deposição, acrescenta: é a minha carta de euforia. Agora posso ir aonde quiser. Porque nós sabemos
que a coroa na cabeça de Pedro II pesava mais que as correntes dos trabalhadores que trabalhavam aprisionados. Dom Pedro sempre quis ser um professor, um intelectual, e ele sempre fez para o Brasil o que tinha que fazer pela sua missão espiritual e material, mas que dentro do coração dele, simples, humilde, sempre quis ser este homem livre, um livre pensador, que era o que ele era na verdade, não é? Conta-se Múcio Teixeira, então cônsul geral do Brasil em Caracas, veja só, que encontrou o Dr. Rogers Poe, eminente político sul-americano, não é? E um falou para o outro: Senhor cônsul geral do Brasil, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. Por que ele falou isso? Porque toda a América Latina, o que existia eram caudilhos ditadores. Então ele fala, peça a Deus para que agora, quando Pedro II sai, não entre um caudilho ditador no lugar dele e tome e destrua tudo que ele fez. E abraçando-o, sensibilizado, concluiu: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. Olha só como ele coloca aqui. Emocionante, né? Emocionante. A última república se acabou aqui, o Império do Brasil. Porque Pedro II era um verdadeiro brasileiro que amava sua pátria e governou com liberdade, com democracia, era um verdadeiro republicano. E a república que todos os brasileiros sonham, uma república voltada para os interesses do povo, da nação, ainda está por se formar. Porque ainda hoje nós vemos um Brasil nas mãos dos poucos que querem escravizar a nação. Nós lutamos hoje por um Brasil livre, um Brasil onde os três poderes ajam com autonomia e dentro da lei da Constituição. Nós lutamos hoje por um Brasil que tenha um presidente honrado, digno da nação, que ame a sua pátria, que ame a Deus, coloque Deus acima de tudo, coloque o Brasil como seu princípio de honra, de valor para as famílias brasileiras. Até hoje nós lutamos pelo respeito à nossa Constituição. E vamos continuar lutando, sempre na mente daqueles, na lembrança daqueles que vieram mostrar para o Brasil que nós somos uma pátria unida, que nós somos a pátria do Evangelho e que nós caminhamos junto com Jesus nas leis de respeito ao próximo, de solidariedade e de caridade universal, porque nós somos o Brasil. E vamos cada dia mais aprender, nos melhorando e melhorando nossa ação no mundo para que o nosso Brasil querido seja verdadeiramente aquilo que esperamos, que seja bom para todos, não só para uma cúpula mínima que quer governar. Grande abraço. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal. E até mais.